O aviso chegou até lá não, né? O bom dia meu chegou? Todo mundo falou bom dia? Bem, nós vamos começar essa lição nova. Quem não recebeu ainda, eu creio que a dona Gelzinha tem algumas mais. Pegue, porque durante 3 meses nós vamos estar com essa revista, estudando essa revista, se Deus quiser. Vamos fazer uma oração para começar? Nosso Pai, agradecemos por esta manhã, pelo que já foi feito, que Tu abençoes a continuação do estudo da Tua Palavra, seja um momento agradável, de bênção, de comunhão para nós e aprendizado da Tua Palavra. Fala nosso coração e que a Tua Palavra seja verdade em nossa boca. Em nome de Jesus. Amém. Como sabe se alguém é convertido ou não? Você sabe? Olhando assim, assim, de sopetão não, mas conhecendo a pessoa. Eu tenho aqui 4 coisas que acho que são importantes para reconhecer se alguém é ou não é salvo. Como sabe se a pessoa é convertida ou não? Primeiro, ela recebeu a palavra de Deus. Não existe salvação se não receber a palavra de Deus. A salvação vem pelo ouvir a palavra de Deus. Segundo, ela pratica a palavra de Deus. Não adianta conhecer a palavra de Deus. Há muitos crentes que conhecem, há pessoas que são doutores em conhecimento de Bíblia, mas são zero, analfabeto com vida cristã. Terceiro, o diabo também crê. A pessoa proclama a palavra de Deus. Quem está salvo, recebeu a palavra de Deus, pratica a palavra de Deus e proclama, não guarda para si próprio. Talvez um dos grandes problemas de quase todos nós é isto: falar para os outros a respeito do Evangelho. A quarta coisa, ela imita ao Senhor Jesus e aos seus líderes espirituais. Faça um teste com você mesmo. Uma pergunta: quando vão terminar as atividades da Igreja de Cristo na Terra? Ou não vão terminar? Quando vão terminar as atividades da Igreja de Cristo na Terra? Quem falou volta de Cristo aí? Eu fiz a pergunta para algumas pessoas essa semana: é quando eu morrer. Não sei o quê. Você morre, alguém vai continuar, pode ter certeza. A gente pode ser muito importante nesse mundo, mas quando morrer alguém vai continuar a obra, pode ter certeza disso. A gente não é insubstituível, não. Então, a pergunta é: quando vão terminar as atividades da Igreja de Cristo na Terra? Quando Jesus voltar. O título nosso trimestre, o título que nós vamos estudar nesse trimestre é Trabalhando até Jesus voltar. Trabalhando até Jesus voltar. Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E ele diz mais uma coisa: assim como o Pai me enviou, eu vos envio, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. E quando é que Jesus vai voltar? Mas não encontramos nenhuma dica na Bíblia. O Evangelho foi pregado em todo mundo. Ixi, a vida. O cara não responde de início, não deu nem sensação. A cara que sentida veio a crima. Então a pergunta é o seguinte: e quando é que Jesus vai voltar? Eu descobri alguns textos aí, por favor, deixa abertinho, que você não lê logo e nós vai ler. Entendeu? Faz o favor. Então eu gostaria que você participasse da leitura, assim vai mais rápido. Deixa aí no gatilho, né? Na espoleta, como diz. Falou, pam. Ele deu um texto para você? Não. Ih, rapaz, não ficou sem. Tem, acho que 14 textos distribuídos aí, para os irmãos lerem em seguida. Eu disse que, quando é que Jesus vai voltar? A irmã disse que só o Deus sabe. Mateus 24, 44, o que diz?
Qual será essa hora que Cristo vai voltar que eu não estou sabendo? Quantas horas eu conheço da vida no relógio? Num relógio, quantas horas tem? Hein? Não, estou falando num relógio. 12. Qual será dessas 12 horas que eu não imagino que ele vai voltar? Você tem ideia? Não? Também não. Mas a Bíblia diz, uma hora em que não cuideis, ele vai voltar. Sei lá que hora que é esta. Pode ser à tarde, meio-dia, meia-noite. Alguém diz, vai ser quando a igreja está reunida, vai ser muita mamata, não é verdade? Essa ideia também, qual é a hora? Eu não sei. Quem pegou Mateus 25, 13? Nossa, demorou. Vigiar, então a atitude nossa é vigiar. Ele não sei que hora, mas que ele vai voltar, não vai? Quem tem Atos Apóstolos aí, capítulo 1, versículo de número, o quê? Atos Apóstolos, capítulo, está aí na sua Bíblia? 1:11. Como? Visível. Você sabe que desde 1800 e pouco já tem marcado a volta de Cristo. Há algumas igrejas que marcam muito a volta de Cristo. Ultimamente se sossegaram um pouco, não deu certo. Marcaram tanta volta de Cristo, inclusive esse ano vai acabar o mundo, né? Vai acabar o mundo. É um grande engano, porque depois que Jesus voltar, o mundo vai viver ainda pelo menos mil e poucos anos. Depois de Jesus voltar, o mundo vai continuar existindo com os ímpios aqui, sem igreja, sem nada, mais de 1000 anos. Eu sou pré-milenista, você sabe? Você não é pré-milenista, pode discordar de mim. Só que eu vou encontrar no céu do mesmo jeito. Isso não ataca a sua salvação, não mexe com a sua salvação, você ser milenista, pré-milenista ou pós-milenista. Eu sou pré-milenista. Entendo que depois de o arrebatamento da igreja, haverá 1000 anos. O milênio, e depois mais 7 anos, ou antes do milênio, 7 anos de tribulação. Isso aí pode ser na Bíblia figurado, ou pode ser literalmente, sei lá. Mas há uma coisa que vai acontecer, que fala que a última coisa vai acontecer antes de Cristo voltar. Leia, por favor, Mateus 24, 14, quem tem? Já foi respondendo a pergunta, o Presbítero já respondeu. Quando é que vai o fim? Quando? Quando o último eleito de Deus, antes da fundação do mundo, ouvir o Evangelho e crer. Então alguém, mas tanta gente não ouviu, pode não ser eleita de Deus. Tantas pessoas no mundo, tem tanta gente que às vezes nunca ouviram. Mas quando o último eleito de Deus, antes da fundação do mundo, para a salvação, ouvir o Evangelho, pimba, Cristo volta. Já começou cedo, rapaz. Que já entrou dúvida alguém? Que dúvida já entrou aí no seu coração? Fala não. Pode falar, meu irmão. Eu sempre fico achando que vai nascendo gente, eu já falei isso uma vez. E a criança não está bem aí do raciocínio completo. Como é que fica? Uma pessoa, uma explicação. O que é que tem? O que? Eu não entendi. A criança que ainda não entende nada. O que tem? Ela faz parte do conjunto das pessoas que estão vivas. Claro, está certo. Estão vivos. Eu não sei quem vai ser essa última criança. Não importa, não tem nada difícil. Para Deus não existe coisa impossível nem difícil. O que a Bíblia fala que quando o Evangelho for pregado a todo mundo virá o fim. Eu coloquei nesses termos: quando o último eleito para a salvação ouvir o Evangelho e crer, Cristo voltará. Eu não sei. Isso não pode acontecer na tribulação? Na tribulação, a Bíblia fala ainda dessas questões. Eu já falei que não vou falar sobre esse assunto de milênio aqui. Estão assistindo, não vou falar.
Aqueles que dizem que na grande tribulação haverá salvação. E a Bíblia diz que todo Israel será salvo. Não é cada israelita em si, mas a nação haverá salvação geral para eles, inclusive na grande tribulação. Porque na grande tribulação a coisa é tão séria que todo mundo vai querer ser crente. Todo mundo quer ser crente, mas na verdade não será. Só aqueles que foram eleitos por Deus para isso. Ou para o período da grande tribulação. Porque aí entraria em choque também esse último aqui. Hein? Eu acho que não. Porque senão a Bíblia diria isso, esse texto foi lido aí, não teria sentido. Quando o evangelho foi pregado, a última criatura virá o fim. E então não teria sentido essa expressão aí. Então o assunto da lição nossa hoje, o trimestre, é trabalhando até Jesus voltar. E a lição de hoje, a primeira lição da sua revista é o modelo de igreja a ser plantado. Você sabe que um dos assuntos que hoje muito falam em meios evangélicos, pastores que preocupam com evangelização, igrejas que estão envolvidas com evangelização, esse é o do tema mais atual, a criação de novas igrejas. Nós vamos estudar, portanto, nesse trimestre, as duas epístolas de Paulo aos Tessalonicenses e a epístola de Tito. As Tessalonicenses foi Paulo que escreveu, e a Tito, quem escreveu? Muito bem, foi Paulo. Tanto que a Bíblia fala a epístola de Paulo a Tito, né? Só que é uma carta pessoal, um homem chamado Tito. E as Tessalonicenses a um povo, né, de Tessalônica. A diferença está nisso. São cartas gerais, cartas paulinas e cartas pessoais ou então pastorais, como se fala também na lição. A propósito, então, desses 13, né? O propósito desses 13 estudos, vamos começando hoje, o de hoje mais 12 estudos, o propósito desses estudos é que nós faremos, que nós relembremos, que nós sejamos orientados com precisão sobre a obra missionária da igreja. As lições vão mexer conosco nesse sentido. Porque, de modo geral, nós estamos acomodados. Ninguém está preocupado em levar o evangelho para ninguém. Eu estou salvo e acabou. Nós não preocupamos. Aí Deus coloca a pessoa em nosso caminho, dentro de um ônibus, dentro de um metrô, ou vizinho nosso, ou alguém da família, e nós não lhe falamos do evangelho. E pode ser que aquela pessoa foi colocada exatamente para você falar com ela do evangelho, e você não falou. É uma preocupação, deve ser geral, dos crentes. A coisa mais importante é, sem dúvida, a plantação de igrejas ou a evangelização do mundo. O tema principal das cartas aos Tessalonicenses é o arrebatamento ou a volta de Cristo. Quem tiver aí o Tessalonicenses capítulo 4, 13 a 18, pode ler. Alguém tem esse texto? Ou não dei para ninguém? Não dei para ninguém? Então o tema principal das cartas aos Tessalonicenses é a volta de Cristo, e o tema da carta a Tito é vida cristã sadia. Ninguém pegou aí 1 Tessalonicenses? Então vamos ler, quem encontrar em primeiro lugar, leia. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Não queremos, porém, irmãos, preste atenção nisso aí. que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, que nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de
Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor dos ares. Tudo bem. E assim estaremos para sempre com o Senhor, constelados uns aos outros com ele. Se você ver o contexto desse texto aqui, é muito maravilhoso a respeito do arrebatamento da igreja, você vai perceber que as pessoas ficaram impressionadas com esse arrebatamento, com a volta de Cristo. E o povo estava preocupado com isso, porque Jesus disse que a Bíblia dizia que a volta de Cristo é uma coisa maravilhosa, extasiante, mas vai ser mesmo, né? Vamos ver Jesus face a face, não que é Jesus maltratado mais, mas um Jesus, como é dito no Apocalipse, não é isso? Reluzente, o Cristo vivo, o Cristo com toda o seu esplendor. Então as pessoas pensavam assim, mas vai ser tão importante, que pena, meu pai morreu há tanto tempo, minha mãe, eles não vão participar da volta de Cristo. Paulo diz, não sejam ignorantes. Nós os vivos serão transformados, mas antes de nós os vivos sermos transformados, os mortos em Cristo restarão primeiro. Eles vão ser um primeiro que nós, se acontecer em nossa geração, nós vivos, vão ver a volta de Cristo. E nós depois seremos transformados e encontrar com Ele. São coisas lindas a respeito do arrebatamento da igreja. Coisa importantíssima. Paulo disse isso. Então vocês devem se consolar com essa palavra. O seu parente já morreu há anos atrás, 100 anos atrás, há 30 anos atrás. Quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, eles vão ressurgir. Antes nós sermos transformados. Eles vão ver a volta de Cristo antes de nós estamos vivos, os que estiverem vivos, notar a sua volta. Só que isso não abrir e fechar de olhos. Não vai ficar a contemplação de hora, oh que beleza, que coisa linda, oh pau. Não abrir e fechar de olhos. Como o relâmpago sai do Oriente até o Ocidente, é o tempo que vai acontecer esse arrebatamento da igreja. Eu falei que vou falar desse assunto, estou entrando nesse assunto. Para quê? Eu pergunto. Alguém vai ler Tito capítulo 2, versículo 1 e 7 e 8. Alguém pegou esse texto? Não. Então esses dois textos não tem para ninguém. Tito capítulo... Lá nós vimos que o assunto das duas cartas de Paulo aos Tessalonicenses, eu dizia que é a segunda vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja. E que o tema da carta de Paulo a Tito é a respeito, está falando da sã doutrina. Quem vai ler? Tito 2, 1 e versículos 7 e 8. Vida cristã sadia. É como nós temos que guardar a volta de Cristo. Cada dia sermos assim. Então Paulo incentiva, tanto na carta aos Tessalonicenses, como na carta a Tito, aos crentes a andarem de maneira que agradem a Deus. E aguardarem, note bem, aguardar o retorno de Cristo em constante oração, com vida sadia, com vida santa. E daí a expressão vigiai e orai, porque não sabeis a que hora o Senhor voltará. E enquanto o Senhor não voltar, não sei quanto tempo vai gastar, nós temos que levar o Evangelho a toda criatura, porque os que amam o Senhor Jesus Cristo querem ver a igreja crescer. O crente que não quer ver sua igreja crescer, desculpe, alguma coisa está errada na vida dele. Multiplicar as pessoas eleitas, multiplicar os salvos, multiplicar o número de pessoas crentes, e assim, então, Cristo voltará. Então nós entendemos que nós estamos ligados à volta de Cristo. Se Cristo voltará depois que o Evangelho for pregado à última criatura, for pregado a todas as pessoas, nós vamos, com o nosso trabalho de evangelização, de comunicação do Evangelho, nós estaremos adiando a volta de Cristo ou atrasando. Então, se demorar mais tempo, a culpada é a igreja. Nós não falamos de Cristo, porque se nós falarmos de Cristo às pessoas, nós estaremos antecipando
a volta de Cristo, que é, eu creio, o desejo de todos nós, que Ele voltem. Nós, crentes, somos todos responsáveis pela expansão do reino de Deus no mundo. Nós sabemos que Jesus que planta as suas igrejas, é Ele que edifica a sua igreja, é Ele que revitaliza. Outra expressão que eu estou lendo no livro agora, estou quase terminando, sobre revitalização das igrejas. Não só pregar o evangelho àqueles que ainda não ouviram, não aceitaram, mas a própria igreja tem que viver intensamente uma revitalização. Igrejas mortas não levam ninguém ao evangelho, não. Crente sem o poder do Espírito Santo não vai levar ninguém para o evangelho. Jesus planta novas igrejas, Jesus edifica igrejas, Ele revitaliza a sua igreja usando pessoas. Não virá aqui uma miríades de anjos que vai pregar o evangelho. É nossa responsabilidade revitalizar a igreja, formar novas igrejas de Cristo. Faz isso através do nosso trabalho. E aí eu pergunto, o que devo fazer eu, pessoalmente, para isto? A pergunta não é o que o pastor tem feito, o que os missionários têm feito, o que as pessoas líderes da igreja estão fazendo. Nunca pergunte isto. Pergunte o que eu estou fazendo. Porque eles são responsáveis. Eu também sou igualmente a eles. Não existe na igreja alguém mais responsável do que o outro para pregar o evangelho. Então, sempre que você a pergunta, a igreja vai bem? Você não pergunta, não vai perguntar para o pastor isto, para o presbítero, para o diácono, para o professor de escola dominical. Pergunta você mesmo. O que tem feito eu para melhorar a minha igreja? Se o que eu estou fazendo na minha igreja, amanhã ou depois eu não posso fazer aquilo mais, vai fazer diferença? Nós devemos perguntar isso todos os dias. Todos nós crentes devemos estar envolvidos com a criação de novas igrejas, revitalização da nossa igreja. Não é tarefa só do pastor, não é tarefa só dos líderes da igreja, não é tarefa só dos evangelistas e dos missionários, mas de todos nós. E a pergunta não é o que eles estão fazendo, é o que nós estamos fazendo. Porque uma coisa importante, quando fala em missão de evangelização, a igreja local é a base. A igreja local é a base na plantação de novas igrejas. E a lição apresenta 10 princípios básicos acerca da obra de pregação do Evangelho. Está aí na sua revista. Qual é o primeiro princípio quando se trata de plantação ou revitalização de igreja? Aí na sua lição, o que é? Primeira coisa. A obra missionária é prioridade da igreja. Prioridade. O que é uma coisa que é prioridade? Está em primeiro lugar. Mas é isso que acontece nas igrejas, de modo geral. Há algumas poucas igrejas que estão colocando como prioridade a evangelização, a pregação do evangelho. Então, a primeira coisa, a obra missionária é prioridade da igreja. Ela existe para isto, reproduzir. A expressão de pregar o evangelho, levar as pessoas ao evangelho, é a missão de reproduzir. Nós temos que reproduzir em outras pessoas o que nós somos, através do Evangelho de Cristo Jesus. Antes de qualquer outra coisa, a igreja deve se preocupar com evangelização. Nós olhamos muito no espelho da vida nossa. Eu estou bem. A igreja precisa abrir a janela. Nós, como crentes, ao invés de ficar mirando no espelho e vendo nós mesmos, está tudo bem conosco. Eu estou na igreja, estou salvo, estou participando da igreja, eu sou um bom crente,
faça a minha parte. Abra a janela, veja o mundo. Abra a janela, torne-se mais ampla essa visão sua. Não olhando para você só, está tudo bem com você. Estou salvo e pronto. Se eu morrer hoje, eu vou para o céu. Meu seu amigo, que Deus colocou junto com você para ouvir, ele precisa ouvir de você, porque alguém precisa pregar o evangelho para ele. Então, a gente tem que lembrar sempre essa questão. Primeira coisa, então, a obra missionária é prioridade da igreja. Segundo, a igreja local é a base para a implantação de igreja. A igreja local é responsável pela plantação de novas igrejas. Pode-se criar juntas de missões. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem missão estrangeira, onde a Esther trabalhava, onde o pastor Jean trabalha, e outros missionários são enviados para outros países do mundo. São muitos missionários envolvidos com a obra presbiteriana, enviados para a missão de evangelização, a missão estrangeira de evangelização, e outros enviados pela missão brasileira, para trabalhar dentro do Brasil. Então, é o seguinte, a igreja local é a base para a plantação de igreja. Pode-se criar juntas de missões, comissão de evangelização no âmbito de concílio, mas a base da igreja, a base é a igreja local. Dela é que saem os obreiros. E há muitas igrejas que estão terceirizando essa tarefa. Ao invés de alguém pedir que os crentes evangelizem, eu fico imaginando o seguinte, eu sempre falei isso na igreja, o pastor, a área do pastor agir para evangelizar é menor que a sua área de trabalho, evangelização. Se o pastor faz campanhas missionárias, viaja, eu viajei muito, preguei em muitos lugares, e houve muitas conversões em muitas igrejas, onde eu preguei, trabalhos missionários que eu fiz também com grupos. Houve pessoas convertidas, não sei quantos ficaram evangélicos, foi um momento só de emoção, mas sei que muitas pessoas se converteram mesmo, se tornaram membros da igreja. Muito bem, achei importante que a igreja faça isso. Agora, há pessoas que estão terceirizando essa obra. Ao invés dos crentes evangelizar, pagam a pessoa para fazer isto, em nome da igreja. Pagam para fazer isto em nome da igreja. Mas lembre-se, meus amados irmãos, que a igreja local é a base para a plantação de igrejas. O pastor Jean está lá no Iraque, né? No Iraque ele está? Oriente Médio. Mas o Iraque tem que estar. Ele está lá com a família, com a Adriana, com o filho, passando as piores preocupações, com guerrilha, com guerra. Eles estão lá, foram enviados para lá. Com os curdos, que é o povo mais difícil de aceitar o evangelho no mundo. Ele está lá, mas Deus mandou para lá. Uma missão mandou ele para lá. Ele está lá como membro do presbitério paulistano. Ele está lá, a família, como membro dessa igreja. Sim. Então, a irmã Débora está agora de fora aqui, até a missão dela entre os Carajás. Ela é membro da igreja aqui, partido da igreja aqui. A Esther trabalhou quantos anos como missionária, mandada pelo presbitério em nome da igreja presbiteriana de Formosa. Então, a igreja local é a base da plantação de novas igrejas. E pode existir as missões, as juntas de missões nacionais e estrangeiras, pode existir comissões de evangelização, os presbitérios criam comissões de evangelização, mas, na verdade, a igreja local é da igreja local que saem os obreiros. Terceiro lugar, o Espírito Santo é quem executa a obra missionária. O Espírito Santo é quem executa a obra missionária. Só existe missão de acordo com a Bíblia, só existe missão de acordo com Deus se o Espírito Santo estiver no comando. Vou repetir isso, o Espírito Santo é quem executa a obra missionária. Se o Espírito Santo estiver no comando, sim. Quem tem aí Atos 1:8? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins. Esse é um dos versículos mais conhecidos na obra evangelística, né? Receberei poder
Sem poder você não evangeliza ninguém. Recebereis poder. E esse poder já foi dado naquele tempo. Não só desceu sobre a igreja, que eram 120 pessoas mais ou menos. Esse poder continua com toda a igreja, os seus milhões de membros no mundo inteiro. Sem poder, sem orientação do Espírito, não adianta você falar com alguém do Evangelho. É o Espírito Santo que concede os dons para você fazer isto. Qual é meu dom? Descubra. Eu sempre tenho dito isso. Eu não tenho dom nenhum. Tem. Você tem que descobrir o seu dom. Qual é o seu dom? Você tem que usar o seu dom. Não tenho dom nenhum, não tem nada. Você é preguiçoso, não procura descobrir. A sua inércia não está ligada ao fato de você não ter uma vocação, um dom para isso. Você tem. Deus não deixou nenhum filho dele sem dom. Pode falar do Evangelho com alguém, você pode falar pessoalmente, você pode entregar um folheto, você pode convidar alguém para vir à igreja, você pode usar várias maneiras de você pregar o Evangelho, mas você tem que pregar o Evangelho. Então o versículo diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas aonde você estiver. É o Espírito Santo que concede dons para o serviço e o poder para a realização do trabalho. A igreja sem Espírito Santo é morta. A igreja sem Espírito Santo não tem poder, mas recebereis poder. Foi uma promessa de Jesus Cristo aos seus discípulos: não sai de Jerusalém, fica aqui em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. E no dia de Pentecoste aconteceu o fato de o Espírito Santo descer sobre eles, e esse Espírito Santo que desceu sobre a igreja continua conosco. Por isso que o Paulo lá em Efésios diz que o Espírito Santo, quando nós nos convertemos, o Espírito Santo passa a morar em nós como penhor da nossa herança com o Senhor. Todo crente tem o Espírito Santo, ou então não tem e não é salvo. Todo crente tem o Espírito Santo, ou então não tem e ainda não é salvo. O Espírito Santo, a igreja sem o Espírito Santo está morta. Recebereis poder ao ouvir sobre vós o Espírito Santo. E o Espírito Santo é quem capacita e executa por meio de cada um de nós. Eu volto a dizer isso. A obra missionária. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, acho que eu dei esse texto para alguém. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, de 1 a 4. Dei para alguém? Não. Mas eu já citei o que vai acontecer lá, descido do Espírito Santo. O resultado de uma vida cheia do Espírito Santo, o que é? O que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Note bem, todos têm o Espírito Santo. Nem todos estão cheios do Espírito Santo. Por que não pede? Talvez seja isto. Que a Bíblia diz: pedir, nós temos que pedir. Porque esse Espírito Santo que nós temos em nós, morando em nós, o crente não tem que pedir o Espírito Santo. Ele vem sobre nós, a Bíblia diz, sem medida. Agora, acontece, nem todo crente está cheio do Espírito Santo. Ele tem o Espírito Santo, mas nem todo está cheio. Porque é o caso seguinte: a Bíblia fala de apagar o Espírito Santo. Você não pode apagar no sentido de soprar uma velhinha de você e acabou. Não. Você pode fazer com que ele não tenha ação sobre a sua vida. Você tem o Espírito Santo em você, porque é o sinal de que você está salvo, mas você pode não dar liberdade para ele agir na sua vida. Você é um crente negligente, você é um crente que não quer compromisso mesmo, você é um crente que não quer ser usado por Deus para uma obra grande, você põe vários obstáculos na sua vida, então o Espírito Santo está lá, mas ele está lá apagado, sem ação nenhuma. Você não conhece uma expressão que diz: conhece fulano? Conheço. Mas que pessoa apagada, não? Por que diz que alguém é apagado? Sem ação. É pessoa sem ação, nem cheira nem fede. Sabe que negócio assim? Viu, mandou lá uma chinesa lá pro coisa, ela tinha, não podia ter mau cheiro. Você viu isso aí semana? Mas não podia botar perfume nela. Ela tinha que ser perfumada por natureza. Porque naturalmente nós não cheiramos, nós não cheiramos. Ela não podia ter nenhum mau odor, nem mau hálito. Não só ela, todos os tripulantes daquela nave.
Mas eu viver um cubículo pequenito do mundo, e com mau cheiro, com mau hálito, mais coisa ainda, fedendo ainda. Então a condição, mas não sei por que falou só dela, né? Porque a primeira astronauta, eles não falam astronauta, outro nome lá que eles dizem, que foi mandado, mas ela foi escolhida a dedo. Tinha que ser uma pessoa, tinha que ser casada, tinha que ter um filho, e tinha que ser o parto normal, porque se fosse parto por cesariana lá no alto, não importa quanto tempo fez a operação, esse parto pode abrir. Você viu essa semana esse negócio lá? E que ela não podia ter mau cheiro. Tem que ter cuidado, né? Um mau cheiro faz mal mesmo. A pessoa com mal já está fedendo antes de morrer. Às vezes acontece esse tipo de coisa. Onde eu parei, hein? Vocês sabem? Bom, não foi nem lido. Então o resultado de uma vida cheia do Espírito Santo é o testemunho, que é o mais importante. Que adianta eu pregar o evangelho se o meu testemunho não presta? Sabe que o meu testemunho tem que falar mais alto que a minha voz. Por isso que alguém disse que o seu testemunho fala tão alto que eu não ouço a sua voz. E ele estava falando do mau testemunho. Alguém falou a respeito de um pregador, de alguém que tentava passar o evangelho para os outros, estava preocupado com a voz de evangelização, e falava. E alguém disse, você fala, mas não ouço, porque o seu testemunho fala mais alto. Pode ser para o bem ou pode ser para o mal. Porque há pessoas que estão tentando até pregar o evangelho para os outros, até como uma recompensa ou quem sabe uma barganha com Deus, porque a sua vida não é lá nada boa. Então achando que ele prega o evangelho, Deus vai ter compaixão dele, vai perdoá-lo, ele vai melhorar a vida dele. Não é assim. A coisa mais importante é o testemunho do crente. Então veja o que a ênfase que Jesus deu nesse capítulo 1, versículo 8 de Atos. Vós sereis minhas testemunhas. Jesus não precisa de advogado para defendê-lo. Já viu o crente dizer o seguinte, pessoas dizer para a gente assim, eu não sou crente, mas falar de crente perto de mim, comprou uma briga. O evangelho não precisa de advogado. Cristo não precisa de advogados. Outro diz, eu não sou crente, mas sou simpatizante pelos evangélicos. Eu acho um pouco maravilhoso. Eu sou simpatizante. Ele não escolheu só simpatizantes. Ele não pensou em advogados. Jesus chamou-nos de testemunhas. Jesus não precisa de advogados, de defensor dele, simpatizante ou boa intenção nas coisas de Deus, mas vós sereis minhas testemunhas. Isto é, vocês serão meus representantes. O que faz uma testemunha num tribunal? Advogado? Viu e ouviu. Viu ou ouviu. O que Pedro e João falaram quando chegaram na cidade para pregar o evangelho? Foram proibidos de pregar o evangelho. O que disseram? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Ele disse mais, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Se um crente não fala do evangelho e nunca fala, ele nunca viu e nunca ouviu a respeito de Cristo suficientemente. Porque isso aí é contagioso. A pessoa que se converte, logo quer passar isso para os outros. Aí até o grande perigo de perder o primeiro amor. Uma das igrejas de Apocalipse, o Espírito Santo diz que eu tenho contra ti, você perdeu o primeiro amor, perdeu seu entusiasmo. Às vezes a pessoa que se converte fica até enjoada, né? Nossa, quer falar do evangelho todo mundo, todo tempo, e está certo, a toda hora, a todo tempo. Nós queremos dizer para os outros. Então o que Pedro e João disseram que a autoridade, vocês são nossas autoridades, em outras circunstâncias vão obedecer vocês, mas nesta não. Esta importa obedecer a Deus do que aos homens. E nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. O que você tem ouvido de Deus? O que você tem ouvido? O que você tem assistido? Tem visto e ouvido. O que você tem visto na sua vida de maravilhoso que Deus faz para você? O que você tem ouvido a respeito das coisas de Deus para a sua vida?
Hoje eu vou pregar à noite um sermão meio duro, meio esquisito, né? Um tema meio estranho, viu aí? Viu? É só hoje. Eu sou sempre bonzinho? Ou você não acha que não é? Eu preguei uma coisa sem não é a palavra de Deus? Você tem razão, porque muitos falam comigo o seguinte, eu peguei um sermão há pouco tempo, que assim, o senhor foi duro, hein? O senhor pegou pesado. Eu falei, não, a Bíblia pegou pesado. Eu preguei a Bíblia, e a Bíblia não pega leve não, meus irmãos. O tema do sermão de à noite é o que é? A canção da meia-noite. Você vai ver por quê. O texto está aí. Há um texto aí de Pedro, Paulo e Barnabé, Paulo e Silas, né? Estavam presos e Jó havia xingando, meia-noite chegou, eles começaram o quê? Cantar. E Jó diz que Deus inspira canção da meia-noite. Não é Jó que diz, foi Eliú. Deus inspira. Nós vamos ver isso à noite hoje. E eu estou passando por essa situação do canto da meia-noite, com a vida da minha família, com a minha filha doente. E essa semana foi fazer a terceira aplicação, não pôde fazer, que está com a imunidade muito baixa. Não pôde fazer. Amanhã está em internado para tomar pelo menos 2 litros de sangue. A gente tem que tocar fígado de boi nela, mas ela não quer comer. Se fosse eu, comia logo meio quilo, né? Eu sei que é assim mesmo. Tudo quanto está acontecendo com ela é muito pouca coisa, graças a Deus. Fizeram uma profecia cabalística que ia acontecer, não aconteceu nada. Ela teve, ano passado, um problema muito de afta, estava previsto isto, e agora foi lá, baixa imunidade. Eles querem conversar com alguém que é nutricionista, viu? Para explicar o que ela deve comer e o que não deve comer. Alguém vai ligar para uma pessoa aqui da igreja. Não sei quem é que é, mas para dar uma orientação, o que a pessoa pode comer, porque nem tudo pode comer. Nem tudo pode comer. Tem que comer muita carne, mas carne não pode ser mal passada. Quem gosta de uma picanha no ponto, ou então mal passada, de jeito nenhum, tem que cozinhar até. Não vai comer fígado nenhum, viu? Pelo amor de Deus, nem falar isso com fome para ela. Gente, eu tenho que ir para frente, não vamos caber lá não. Vocês ficam me interrompendo? O que fala testemunha? Fala o que viu e o que ouviu. Terceira coisa, qual é o método que Deus usa para a evangelização? Qual o método que Deus usa? Está aí na sua lição, gente. Eu devo saber até que eu nunca faço isso usando a lição, estou usando a lição agora. Quem é? O método? Hein? Qual o método? Quem Deus usa? Eu acabei de dizer agora há pouco quem ele usa. Ele usa o crente. Então a pergunta é a seguinte: qual é o método usado por Deus para a evangelização? O homem, você, eu. Os anjos quiseram fazer isto. Você imagina se cada vez que nós reuníssemos na igreja, todos sentados aqui, o coral cantava e nós ouvíamos, um anjo descia e pregava. Não haveria quem não se convertesse, será uma coisa tremenda, claro, só o não eleito não faria isso. Eles quiseram fazer isso, ó senhor, os homens estão muito fracos para fazer isso aí. Nós vamos lá fazer. Não, vocês não querem. A Bíblia diz que Deus não permitiu que os anjos fizessem a obra que nós somos privilegiados de fazer, que é de pregar o Evangelho. João Wesley disse: dê-me 10 homens que nada temam senão o pecado, que nada desejem senão Deus. Não importa se são leigos ou clérigos, são leigos ou pastores, somente com esses 10 homens eu abalarei os portões do inferno e estabelecerei na terra o reino de Deus. E foi isso que aconteceu com os apóstolos. 12 homens, sem cultura, alguns eram praticamente analfabetos, mas em menos de 100 anos, esses 12 homens saindo de 2 em 2, e foi aumentando esse grupo, daqui a pouco não era mais 12, eram 70, daqui a pouco era 5.000, daqui a pouco não sei quantos que eram, saíram pelo mundo e transformaram o mundo com o Evangelho. O homem, sim, Deus vai usar você. Dê-me 10 homens que nada temam senão o pecado. Note bem, que nada desejem senão Deus, não importa se são pastores, clérigos ou leigos, somente com esses 10 homens
eu abalarei os portões do inferno e estabelecerei o reino de Deus. E aqueles apóstolos, homens simples, saíram e revolucionaram, viraram o Império Romano de pernas para o ar com o Evangelho de Cristo. Hoje ninguém fala, hoje o cristão não faz, ninguém assusta com os cristãos. Quando chegava um grupo de homens pregando na cidade, Paulo e Silas, o Barnabé, não sei qual deles, sempre confundo aí, chegaram na cidade e correram a contar ao prefeito: os homens que transtornaram o mundo chegaram na cidade. 2 homens simples, pregando o evangelho, mas revolucionou a cidade, que correram e contar para as autoridades da cidade: os homens que revolucionaram o mundo chegaram aqui. Incomodaram. Hoje não incomodamos ninguém. Hoje a igreja não incomoda ninguém, porque ela está muito bem adaptada a esse meio. Nós, muito facilmente, nos envolvemos com as coisas do mundo e ficamos parecidos com o mundo. Quem tem Atos dos Apóstolos... Não, esse já foi lido, né? A Bíblia sempre fala das ações de Deus por meio de pessoas. Às vezes eu dou o texto e não peço depois. Desculpem, mas se já leu, foi bom. Mas se eu podia pedir, você lê. O livro dos Atos dos Apóstolos, ele nos fala de 2 personagens marcantes. Quais são essas 2 personagens no livro de Atos dos Apóstolos? Paulo? Não. Paulo? Não. Paulo e Pedro. Todo o livro de Atos dos Apóstolos está relacionado com o ministério de Pedro e de Paulo. Olha, do capítulo 1 até o capítulo 12 fala do ministério de Pedro. Do capítulo 13 até o 28 fala do ministério de Paulo. 2 personagens marcantes, porque o livro de Atos dos Apóstolos é chamado Manual de Missões. E esses 2 homens foram marcantes na vida de Paulo. Quem tem aí Lucas 10, 1 e 2? Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedesse em cada cidade e lugar onde ele estava para ele. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Nesses 2 versículos que a irmã acabou de ler, aqui desses versos, 3 lições. Qual é a primeira? A seara é grande. Os trabalhadores são insuficientes. E a realidade ainda é nossa hoje. Então há 3 coisas aqui. A seara é grande, é enorme, é o mundo inteiro. Haverá sempre carência de trabalhadores. E terceiro, Deus é quem manda obreiros em resposta às orações da igreja. O que o texto disse? Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Mas quem tem Atos dos Apóstolos 13, 1 a 3, por favor? Eles não posso deixar de ler esses textos. Atos dos Apóstolos 13, 1 a 3. O que aconteceu lá? Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, Petrarca e Saulo. Servindo eles o Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. A igreja orou. Pode ler, pode continuar lendo. A igreja orou, mas quem que enviou? Quem enviou? Lê o versículo, acho que o 2 por aí. Servindo ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Quem enviou? O Espírito Santo. Em resposta à oração da igreja. A igreja estava orando, e aqui nesse texto nós encontramos primeiros missionários enviados para outros campos. E quais foram eles? Paulo e Barnabé. Todo cristão é um missionário. Todo cristão é um missionário, mas todos vão ser enviados para pregar em algum lugar? Não. Eu posso ser missionário em casa. Em casa.
Mais difícil, eu também acho disso, mais difícil. Aliás, Jesus disse isso, que o profeta não tem honra senão na sua terra. Porque se você tem alguém na família que não é crente, se você for evangelizá-lo, se é esposo ou esposa ou filho, se nunca der um exemplo, bem exemplo de ser cristão, ele vai dizer para você, médico, cura-te a ti mesmo. E outros podem ter dado um bom testemunho, mas não significa que você que deu bom testemunho com esposa e o marido não é crente, você viu sempre uma boa esposa o tempo todo, ou o marido com a esposa, lembre que depende de uma coisa muito importante. O que é? Que a pessoa seja eleita. Porque se ela não é eleita, não adianta você se matar, ela não vai se converter. É duro dizer isso, mas que está na Bíblia. Eu acredito nisso e a Bíblia está aqui para dizer isso. Então, envie um mensageiro para a obra do Senhor, Paulo e Barnabé. Entre os crentes, então, todos são missionários. Quer falar? Todos são responsáveis. Na casa, no seu trabalho, na escola, para os seus vizinhos. Não precisa ser enviado para outra terra. Não precisa ser enviado para outro estado. Tanto é o seguinte, alguém foi enviado lá para o mundo afora, por aí afora. E às vezes o próprio vizinho dele não conhece o evangelho. Que missionário é esse? Que espírito missionário é esse? Pode até ter espírito de aventura, mas não é espírito missionário. Porque o missionário ele começa evangelizando a sua família, em primeiro lugar. Porque evangelizar uma pessoa não significa que ela vai se converter. Conversão é uma coisa, evangelização é outra. Evangelização é uma coisa, conversão é outra. Agora, se ela é uma eleita de Deus, ela vai se converter um dia. Pode tranquilamente. Talvez você vai morrer sem ver essa pessoa convertida, mas vai converter um dia. E lá no céu, se puder conversar com você, dizer, poxa, eu te agradeço. Eu estou aqui porque você me mostrou o caminho. Pastor, eu tenho uma pessoa muito minha amiga e eu estou trabalhando com ela há muito tempo. E eu disse assim, eu não vou mais te convidar. Vou deixar que o Espírito Santo de Deus te leve. E ela chegou essa semana e disse, eu acho que o Espírito já está falando. Beleza, graças a Deus. Agora, entre os crentes, note bem, você pode ser missionário na sua casa, missionário. Aí a pessoa é crente, está aqui na igreja bonitinha, mas em casa é má esposa, dá mau exemplo esposa, ou vice-versa. Vai converter alguém. De jeito nenhum, nem a família vai se converter. Agora, é verdade que entre os crentes, Deus levanta obreiros para tarefas especiais. Para ir onde eu não posso ir, para ir onde eu não fui chamado para ir. Porque Deus não unge métodos, Deus não unge programas, Deus não unge liturgias, currículos. Deus unge homens ou mulheres para o seu trabalho. Em quinto lugar, a pregação é o meio que Deus escolheu para promover a obra missionária. A pregação. Mas não sou pregador. Pregador não é aquele que só no púlpito e fala, não. Às vezes aquele não deveria nem falar. Alguns nem deveriam falar. Você prega com a sua vida, com o seu testemunho. Marcos 16, versículo 15. Quem tem? Versículo bom, só ler, hein? Você é missionária, né? Beleza. Ide, aliás, interessante que já falei isso alguma vez aqui, no original, esse ide não é imperativo. Não está muito mais sentido. Indo, agora o pregai é uma ordem. Indo ao açougue, prega o evangelho. Indo ao shopping, as mulheres não gostam disso, mas vão ao shopping, indo ao shopping, prega o evangelho. Indo à padaria, prega o evangelho. Indo, isto é, qualquer destino seja o seu, pregai, aí é uma ordem. Pregai o evangelho a toda criatura. A pregação é um meio que Deus escolhe para a promoção da obra missionária. O texto foi lido. E a ordem é pregar o evangelho.
não é ciência, não é filosofia, não é conhecimento humano, não é história da igreja. Pregar o Evangelho, pregai o Evangelho. A ênfase do livro de Atos dos Apóstolos, que é tido como o manual de missões, ele dá ênfase ao poder da igreja na pregação. Ide e pregai. Não temos que inventar. Às vezes quer inventar as coisas, não tem que inventar nada, meu irmão. Ide pregai o Evangelho. Nada deve ser colocado no lugar da pregação. Romanos 10, 17, quem tem esse texto? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Ah, sim, então a fé entra por onde? Pelo ouvido. Ouvindo. Alguém diz, mas se Deus elegeu, vai se converter um dia. Não, se não for pregado o Evangelho, não vai se converter. E nenhum dos eleitos de Deus vai deixar de ouvir a mensagem do Evangelho. Nem que seja daquela maneira, né? Ou então bem rebuscadamente. Então, isso aqui é muito importante. A ordem é pregar. Pregue a palavra, quer ser oportuno ou não. Ai de mim se não pregar o Evangelho. E como virão se não há quem pregue? A fé vem pelo ouvir. Fazer a obra enquanto é dia. Então, nossa tarefa na igreja, até a volta de Cristo, é evangelizar, comunicar o Evangelho, criar novas igrejas, revitalizar as igrejas. E eu pergunto, quantos de nós estamos preocupados com isto? Quantos de nós respondem todo o culto, domingo à noite, quando o Rei Maurício prega, e às vezes eu tenho usado a palavra dele também, Maranata, ó vem Senhor Jesus. Se eu não fizer a minha parte, esse vem Senhor Jesus, vai demorar muito ainda. Viu? E nós estamos prejudicando esta missão. Então a pregação é do Evangelho, e de pregar o Evangelho. Não temos que inventar. Há pregadores que ficam inventando as coisas. Né? Então não inventar nada, não temos que inventar nada. Deve ser colocado no lugar da pregação, pode ser lugar, só a pregação do Evangelho. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, de 1 a 4, eu pedi que fosse ler, quem pegou não vai ler mais, porque o tempo não vai dar. Já me deram o sinal lá, que está dando um minuto. Está pronto? Vai em frente então. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Esse precisava ser lido sim. E todos, exceto os apóstolos, Presta atenção. foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Esse é um dos textos da Bíblia que eu mais acho interessante. Jesus disse que os discípulos tinham que ir, no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, receber poder, e seres meus testemunhos em Jerusalém, é onde eles estavam. Judeia, não tinha ninguém lá. Samaria, não tinha ninguém lá. É os confins da terra. Pregar evangelho nas grandes cidades, no asfalto, é muito fácil. Eles tinham que sair de lá. Eles estavam em Jerusalém. Mas a ordem que fosse para a Judeia e Samaria, e fosse até os confins da terra, chegasse em Vila Formosa. Como chegou. Como tem chegado em muitos lugares do mundo, está lá entre os curdos, através da palavra do pastor Lian, a esposa, e filhos. Mas a coisa interessante que eu acho aqui nesse texto que a irmã leu, que eu nem ia ler, pois eu precisava ter lido mesmo, porque houve perseguição. Todos saíram de Jerusalém, perderam suas casas, perderam seus bens, tiveram que sair correndo, senão morriam perseguidos. Só ficaram lá quem? Os apóstolos ficaram lá para manter o trabalho. E eles saíram por várias cidades, chegaram lá, boca fechada. Eu fui perseguido em Jerusalém por causa do Evangelho, eu não vou fazer nada aqui não. Foi isso que eles fizeram? Foram por toda parte pregando o Evangelho. Você faria isso? Se você perdesse seus bens aqui em São Paulo por causa do Evangelho, se fosse para o interior, você ia lá e dizia, eu sou crente, eu chegando aqui na cidade, eu vou abrir um ponto de pregação na minha casa, eu vou pregar o Evangelho.
Acho que a maioria fica assim, eu já perdi tudo lá por causa disso, não quero não. Vou ser crente, mas no silêncio, como alguns dizem. Eu sou crente, mas é do meu jeito, no silêncio. Eles saíram por toda parte, pregando a palavra. Aí, quando lembro da história da igreja, várias igrejas foram sendo formadas nas cidades, por aqueles crentes que saíram expulsos de Jerusalém por causa das perseguições. A pregação da palavra é uma ordem de Deus para a sua igreja. Como eu posso pregar? É uma pergunta agora. Como você pode pregar? Eu disse, né, subir no púlpito, se puder fazer isso, muito bem. Se puder ser professor de escola de cal, é uma maneira. Mas você não pode pregar de muitas maneiras. Deus deu dom a cada um. Então, agora outra coisa, esse texto se lê também. O que acontece quando eu não prego o evangelho? Você tem um texto aí de Ezequiel, capítulo 3, versículo 17 a 21? Quem tem o texto? Alguém tem o texto? Tá lá, ó, escuta isso aí. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Atalaia é pregador. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás de vontade. Hoje eu disser ao perverso, certamente morrerás. E tu não avisares a nada e disseres para advertir do mau caminho para lhe salvar a vida. Esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o teu sangue na tua mão não se. Até aí. Se Deus colocar uma pessoa no seu caminho, um ímpio, se você falar do evangelho para ele, você livrou sua alma dele do inferno, ou tirou sua culpa. Mas se você não avisá-lo, o ímpio morre e vai para o inferno, e Deus vai cobrar da sua mão. Olha, eu leio esse texto e fico meio arrepiado, viu? Eu fico arrepiado, porque Deus coloca alguém no seu caminho e você não falou com ele do evangelho. Ele não vai aceitar, vai aceitar por outra maneira. Se não é eleito, ele vai aceitar de outra palavra. Mas você não falou, ele morre e se perde, vamos supor, perde a salvação. Embora que foi eleito, Deus não vai perder. Mas quem é o culpado disto? O seu sangue eu vou requerer da mão do justo. Não tem medo disso, não? Está na Bíblia. Está em Ezequiel 3 e Ezequiel 33. São 2 capítulos que falam a mesma coisa. Encerrou o tempo? Acabou? Acabou meu tempo? Estou terminando. 3 minutos também. Outra coisa que Deus usa para desenvolver a igreja, o que é? A oração. A oração é a chave para a obra missionária. Não se deve pensar em obra missionária sem orar. O que fizeram aqueles capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, que já foi lido, e aí de novo não vai ler. Eles separaram alguns e enviaram para pregar, mas depois de muita oração. Quando o homem ora, o homem trabalha, é um pensamento. Quando o homem ora, trabalha, o homem trabalha. Quando o homem ora, Deus trabalha para ele. Então, meus irmãos, o que a igreja precisa hoje, não é de mais ou melhores mecanismos, nem de nova organização, nem de novos métodos. A igreja precisa de homens a quem o Espírito Santo possa usar. Homem, sentido genérico, e mulher, de oração. Homens poderosos em oração. O Espírito Santo não flui através de métodos, mas através de homens. Ele não vem sobre mecanismo, mas sobre homem. Ele não unge planos, mas unge homens de oração. Não sei se existe lá na Igreja Pinheiro, chamado Conexão com Deus. Quem faz isso é o reverendo Hernandes, toda segunda-feira. Eu fui assistir algumas. Eu tenho pegado pela televisão, pela internet, e o reverendo Hernandes. Na quinta passada, eles levaram um coreano lá, para falar. Aqueles coreanos, sabe que a Coreia é um dos países onde há mais evangélicos no mundo. A igreja de 120 mil membros, uma igreja.
50, 60, 40 mil membros, é comum. É, Coreia do Sul. Agora, esse homem teve lá, um missionário, até é jovem. Ele foi interpretado pelo Reno Breno, que foi muito amigo nosso, foi o primeiro colega do Abelzinho no seminário, primeiro ano, e ele foi muito amigo da família nossa. Ele frequentou muito a nossa casa, o Reno Breno, até queria ter estado lá, não pude estar lá. Esse coreano falou 1h30. Estavam quase aguentando mais dele. Se tinha para a televisão, então é pior ainda. Mas ele falou uma coisa interessante. Cada coreano evangélico, ele ora pelo menos 2 horas por dia. Ele falou assim, eu não conto a oração para comer, não é oração para dormir. Fora essas orações, eles oram 2 horas por dia. Mas aprenderam isto. Quem vai para o seminário, como seminarista, ele é professor de seminário, eles ensinam o primeiro ano do seminário que o aluno tem que aprender a orar meia hora. No segundo ano, são 4 anos de seminário. No segundo ano, ele tem que aprender a orar 1 hora. No terceiro ano, 1h30. E quando ele sai do seminário, ele tem que ter um compromisso com Deus, não com a igreja nem com o seminário, de orar 2 horas por dia. Está faltando na igreja homem de oração. O outro motivo para a obra missionária, a doutrina da eleição. Deus elegeu os meios de salvação, como elegeu as pessoas para a salvação. A eleição é a doutrina que assegura o sucesso dos nossos esforços missionários. Imagina se fosse pregar em algum lugar e não houvesse nenhuma esperança que houvesse ali eleito para a salvação, e não pregaria. Você conhece quais são os eleitos? Conhece, não? Se você conhecesse quais são os eleitos e tivesse um sinal na testa, você faria. Pregaria só para ele, claro. Não ia perder tempo com os outros. Mas como a gente não sabe qual é o eleito, a Bíblia diz, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Toda criatura, eleito ou não. O que crer será salvo. Quem vai crer? O eleito. Mas eu devo pregar para quem? Para todos. Eu não sei quais são os eleitos. Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer, quem vai crer? O eleito. E os demais não vão crer mesmo. Não adianta isso. Alguém disse sobre a eleição, aliás, se a eleição não existisse, não haveria crentes salvos. E alguém disse, tente explicar a eleição. Você sabe? Não, também não sei. Tente explicar a eleição e pode acabar perdendo o seu juízo. Mas tente livrar-se dela, você perderá a sua alma. É Romanos 9, 14 de hoje, não vai ler. Efésios 1, 3 a 17 não vai ler também. Nós sabemos quais são os elementos, os eleitos? Não. Por isso pregamos todo mundo. E finalmente a missão é feita, acontece em meio a tribulações. Vós sois enviados como ovelha no meio dos lobos, vos odiarão, vos maltratarão. Última coisa, a missão da igreja para a evangelização exige ação. Indo, pregai. Alguém aqui é pescador? Gosta de pescar? Ninguém? Não? Se você quiser pescar, o que você tem que fazer? Isso, e o que mais? E ficar no sofá da sua casa? Tem que ir lá no rio. Se você é um missionário e quer ganhar alma para Cristo, você tem que ir buscar o pecador. Dificilmente alguém chega aqui e aceita. Eu tive experiência na minha vida pastoral. Algumas experiências. Alguém veio sem ser convidado por ninguém, naquele mesmo dia aceitou o evangelho. Isso é raro. Então, missão, encerrando isso aqui, no final não comentei quase nada mais, porque o tempo já passou, já me deu sinal lá. Então, o que acontece é que às vezes nós pregamos o evangelho e não vamos buscar. Missão exige ação. Se você é pescador, tem que sair com o seu anzolzinho, com a sua isca e ir no rio para pescar, senão não pesca ninguém. Lá que estão os peixes, lá no mundo está o pecador. Busque-o, porque senão você vai ser responsável pelo sangue dele. Obrigado, Deus abençoe os irmãos, e nós estaremos domingo que vem estudando a segunda revista, que é um exemplo de plantador de igreja. Seja um plantador de igreja. Vamos ficar de pé, vamos encerrar.
Humberto, ora por nós. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Pai, por poder estar aqui escutando da Tua palavra, Pai. E que o Senhor capacite-nos, Pai, a tudo aquilo que nós aprendemos aqui, para sair daqui e praticar o ID, Pai. Faça com que nós sejamos, Pai, melhores do que antes de escutar essa Tua mensagem, Pai. Pai Santo, Pai amado, que o Senhor nos traga no culto da noite, nos prepare, Pai, para ouvir mais de Ti, Pai. Eu te peço perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado pela sua presença. Ou não